Oi, gente! Sejam bem-vindos a esse vídeo. Esse vai ser um papo sobre mentalidade, sobre o quanto a gente está insistindo nos nossos sonhos, sobre a forma como a gente está conduzindo os nossos projetos de vida e sobre o quanto a gente está persistindo ou não naquilo que a gente deseja, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nos nossos desejos. O quanto a nossa vida e as coisas estão andando ou não e o porquê que talvez elas não estejam acontecendo da forma como tu gostaria. Esse vai ser um papo bem leve, tá? Eu não tenho roteiro sobre isso. Eu vou deixar fluir algumas coisas que, por eu ler muito e ter muito conhecimento guardado, eu quero compartilhar com vocês. E também eu confesso que esse papo foi inspirado, assim, por Deus mesmo, para que eu viesse aqui falar com vocês, porque agora são 8h55 da manhã, hoje é dia 27 de abril, uma quinta-feira. Eu tô no início da manhã e acabei de fazer o meu ritual aqui do meu momento com Deus, que é o devocional que eu faço todos os dias. E ontem mesmo eu ainda estava refletindo sobre algumas questões, sobre a forma como eu venho trazendo conteúdo para vocês. E, na verdade, eu estou no início do canal do YouTube, né? Mas desde o começo eu estabeleci, eu criei uma meta de trazer coisas para vocês com muita autenticidade, com muita verdade. Então, além dos vídeos e dos conteúdos que eu trago aqui com um roteiro pronto, com tudo organizado, eu também quero poder me permitir vir aqui conversar com você sobre coisas que vêm dentro do meu coração, sobre coisas que eu acredito, sobre as leituras que eu faço, sobre as coisas que eu aprendo, sobre mentalidade, enfim, sobre tudo isso que pode auxiliar vocês a ir em busca dos sonhos e a crescer e a evoluir cada vez mais em todos os sentidos. Então, eu vou me permitir vir aqui falar de uma forma leve e, se for intuído, eu vou deixar fluir, vou começar a fazer vídeos assim também, porque eu tenho certeza que verdade conecta. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, o que tem dentro do meu coração para conectar e alcançar cada vez mais pessoas. Vai ser um papo que vai falar sobre sonhos, sobre mentalidade, sobre persistência. E o que me motivou a vir aqui falar sobre isso para vocês, né? Eu acabei de fazer meu devocional, como eu falei agora, e saiu um trecho para mim que me fez refletir muito e que linkou com um sonho que eu tive essa noite. Então, eu quero trazer isso para vocês, que muitas vezes é o que nos faz parar diante de algo que a gente quer muito conquistar. Sabe aquele sonho que a gente tem, aquela vontade de fazer algo acontecer na nossa vida, mas que está sendo adiada por muito tempo? E muitas vezes tu nem sabe o porquê que está sendo adiado, porquê que tu está postergando esse projeto que está guardado, que tu tem vontade. Às vezes a gente não sabe nem porquê, que a gente não tá fazendo as coisas fluírem e acontecerem. E eu aqui li um trecho da Bíblia que muitos de vocês já devem ter lido ou ouvido falar, mas que trazendo para nossa vida real acaba ficando mais palpável mesmo. E é um trecho da parte da Bíblia que fala do Novo Testamento, tá em Marcos isso, que fala daquela parte onde Jesus prega em Nazaré, quando ele começou tudo, e ele foi rejeitado pelos seus. Ele começou pregando, falando ali para as pessoas com as quais ele convivia. Ele começou falando para família, no bairro que ele morava, digamos assim, né? Vou trazer para nossa realidade, com as pessoas que ele convivia. E as pessoas começaram a perguntar: da onde que esse cara tirou isso? Ó, minha linguagem, é essa linguagem que eu quero trazer aqui, que é a minha linguagem mesmo, né? Da onde que esse cara tirou isso? Quem é essa pessoa, né? Da onde que saiu? Ele é filho da Maria, ele é irmão do fulano, do cicrano, né? É um cara normal. Quem ele pensa que ele é para vir aqui falar essas coisas? Então ele foi rejeitado pelas pessoas que estavam do lado dele. Ele foi rejeitado por todo mundo que conhecia, as pessoas não acreditaram
no que ele tinha para dizer. Ninguém acreditou. E para que ele tivesse, para que ele fosse ouvido, ele acabou se afastando e ele foi pregar em outras regiões, né? E foi se afastando cada vez mais para que ele tivesse voz, para que as pessoas pudessem acreditar, porque ele sabia que ali naquele meio ele não seria acreditado. Deixa eu achar um trechinho aqui que falou sobre isso e eu quero trazer com as palavras aqui. Jesus, porém, lhes disse, falaram assim para ele, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, tu vai ser rejeitado. As pessoas vão desacreditar do que tu tem no teu coração. As pessoas vão desacreditar dos teus projetos. E normalmente as pessoas que convivem contigo só vão passar a acreditar quando elas virem os resultados e as coisas acontecendo. E olhe lá. Mas a questão é, a vida é tua, o projeto é teu ou é das outras pessoas? Tu tem algo que grita dentro do teu coração para sair do papel. Eu vou colocar aqui um exemplo meu, né? De quando eu queria começar no marketing digital, de quando eu queria começar a empreender, a criar meu site, fazer as minhas coisas. E isso gritava dentro do meu coração. E eu deixei isso de lado. Eu me desacreditei disso porque eu estava naquele momento da minha vida vivendo num relacionamento muito opressor, onde eu queria o tempo todo ser aceita, agradável, queria que aquela pessoa me amasse. Então eu precisava muito fazer o que aquela pessoa acreditava que eu tinha que fazer. Então eu seguia o que a pessoa achava que era legal. Se ela dizia para mim, isso não vai funcionar, não vai dar certo, eu parava. E eu parei. E eu deixei esse sonho de lado, que gritava dentro de mim. E fui tentando me encaixar em outras coisas, em outras tarefas, em outros trabalhos, em outras profissões, porque eu deixei que o contexto, o ambiente, a família, todo mundo falasse aquilo que eu tinha que fazer. Eu esperei por uma aprovação que nunca veio. E por ela nunca ter vindo e eu ter entregado o destino da minha vida nas mãos dessas pessoas, meu sonho não aconteceu. Muitas frustrações aconteceram, muitas profissões eu tentei e nada deu certo. E eu só pensava, meu Deus, nada dá certo na minha vida. Mas por quê? Porque eu entreguei minha vida nas mãos dessas pessoas. Eu coloquei que o meu sonho, o meu projeto tinha que ser aprovado pelos outros. E aqui tá escrito, não vai ser aprovado pelos outros. Tu vai ser rejeitado principalmente dentro da tua casa, dentro da tua família, com as pessoas que tu ama e que tu mais convive. E aí, o que tu vai fazer com isso? Qual vai ser a tua escolha diante disso? Tu vai pegar isso e vai desistir porque tu tá entregando o teu sonho nas mãos dos outros? Ou tu vai olhar para ti e tu vai dizer, é o meu sonho. Todo mundo vai desacreditar, mas ele só vai acontecer se eu acreditar. Porque esse sonho, colocando o meu exemplo lá, né? Criar o meu curso, trabalhar com marketing digital. Meu sonho só vai acontecer se eu me movimentar para que ele aconteça. Se eu parar, não vai acontecer, porque ninguém vai fazer por mim, não tem como, né? E aí, o que tu vai escolher para tua vida? Vai escolher acreditar naquilo que tá dentro do teu coração, naquilo que talvez, isso que tá dentro do teu coração seja um projeto de Deus para ti, seja o caminho que Deus quer para tua vida. Mas esse projeto só vai acontecer se tu usar da tal da persistência, da dedicação e principalmente da fé. Porque o que é a fé? É tu acreditar numa coisa que tu não tá vendo. Fé é acreditar nas coisas que não se veem. E fé num projeto que tu tenha para acontecer precisa existir.
Ele não vai acontecer se tu não fizer nada para que ele aconteça. E para que ele aconteça, tu vai precisar te dedicar, persistir, insistir, e principalmente uma lição que trabalhar com marketing digital me trouxe e que eu venho trazendo para minha vida todo santo dia é fazer até dar certo. Não é fazer pensando, ai, se não der certo. É um projeto que só existe na tua cabeça, que muitas vezes nem tu direito sabe o que é, mas tu precisa caminhar, e aí tu vai caminhando, colocando em prática, persistindo, e as coisas vão se apresentando no teu caminho, elas vão se formando, vão tomando jeito, e que nem eu falo, Deus vai guiando, vai mostrando o chão, e eu vou seguindo. Então, muitas vezes, gente, se vocês forem parar pra pensar, não quero falar demais pra não ficar muito longo, mas eu vou falar o que tiver no meu coração e não vou calar minha boca enquanto eu não terminar de falar, entendeu? É sobre isso. Vocês já pararam pra pensar que as coisas que a gente tem hoje, por exemplo, um iPhone que eu tô usando aqui pra gravar esse vídeo que eu tô falando com vocês, alguém teve que pensar nesse iPhone. Alguém teve que ir lá e ter essa ideia que pode ser poderia e foi, né, uma loucura para muita gente naquela época. Alguém teve que pensar nisso, teve que projetar isso, teve que acreditar nesse iPhone, teve que visualizar lá na frente esse iPhone existindo. Senão ele não teria acontecido. E se essa pessoa não tivesse insistido, persistido nessa loucura, que era um projeto que só existia na cabeça da criatura, não ia acontecer, a gente não ia ter essa ferramenta maravilhosa nas nossas mãos hoje em dia, que a gente tem, né? Então, isso é um sonho que todo mundo ia desacreditar, por quê? Porque não existia. A pessoa que criou o iPhone estava pensando numa coisa que não existia. E muitas das coisas que hoje em dia são criadas, essa tecnologia, né, esse monte de coisas novas, pessoas pensaram e criaram essas coisas. Não foram do nada, alguém teve que ir lá pensar, acreditar numa ideia de uma coisa que não existia, colocar a sua criatividade em ação e ter fé no que não via, para fazer nascer alguma coisa que não existia. Então talvez seja isso que Deus queira de nós, que a gente acredite nas coisas que estão dentro de nós, persista e siga em frente, apesar dos empecilhos. Apesar das pessoas na nossa volta desacreditando e dizendo que não vai dar certo. A gente tem um sonho, não é à toa que ele tá ali. Talvez tenha sido colocado, talvez seja o teu projeto de vida, talvez seja o teu propósito, a tua missão, seja lá como tu queira chamar. Talvez seja isso que tá faltando na tua vida para fazer com que tu cresça e fazer principalmente. Porque não é só sobre a gente. Tudo que a gente tem dentro do nosso coração, Deus não colocou só para iluminar a nossa vida e nos fazer crescer. É para tocar outras pessoas e tocar outras vidas. É para ajudar, é para colocar na vida dos outros um projeto que pode auxiliar e ser uma ferramenta de evolução para outras pessoas. Eu agora, a minha voz começa a falhar quando eu começo a falar. Eu agora li também um livrinho que eu gosto de ler muito, que é o Minutos de Sabedoria, que sempre depois das minhas orações eu leio esse livrinho e eu compartilho até normalmente o que sai. Ali no Instagram eu coloco ali nos stories, né, o que saiu. Inclusive, se tu não me segue, meu Instagram é marciacamargo.oficial. Me segue lá e acompanha, porque eu posto rotina e tudo diariamente por lá. E aí, tem a ver com isso que eu acabei de falar para vocês, que é o quanto a gente coloca para o mundo aquilo que temos dentro de nós, o quanto os nossos projetos e as nossas coisas estão auxiliando outras pessoas. E eu vou ler esse trechinho bem curto, que está aqui no livrinho Minutos de Sabedoria, que fala exatamente sobre isso. A terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá o ar para respirar desde que nasceu, a água para dessedentá-lo. Nunca tinha ouvido essa palavra. O alimento para sustentá-lo, a residência para protegê-lo. E você, o que dá em retribuição?
está contribuindo para a prosperidade da terra que o recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. O mundo quer o que a gente tem para dar. O mundo precisa do que a gente tem para dar. E muitas vezes as pessoas acham que não tem nada para dar, que não tem nada para oferecer, que não tem nada para ofertar, porque desacreditam de si e acham que não tem nada de especial. E por isso muitas vezes as pessoas nem se permitem sonhar com os seus sonhos, se permitem sonhar os seus sonhos, não se permitem nada além do que aquilo que conseguem ver, porque elas não acreditam em si. Mas todos nós temos dentro da gente uma história. E o simples fato de termos uma história, de termos uma história, da gente ter vivido coisas, já é algo a ser compartilhado, porque histórias inspiram, a nossa vida inspira. E tem um ditado, uma frase, sei lá o que diz que a gente inspira pessoas... Ai, gente, eu não lembro. Mas você já deve ter ouvido falar. A nossa história inspira pessoas que não falam, que não... Ai, eu não lembro. Mas tem um negócio que diz isso, que fala ainda que muitas pessoas curtem, que muitas pessoas olham os nossos posts, veem aquilo que a gente criou e tipo, uou, toca o coração delas, mas elas não se prestam para ir ali dar uma curtida no negócio, elas só vão, né, usando para si e elas não falam nada. Então tu nem fica sabendo as pessoas que viram aquilo que tu fez e o quanto tu inspirou, porque elas, né, não te dão esse retorno, mas a gente inspira pessoas que a gente nem sabe que a gente inspirou. E o YouTube, ele pra mim é a prova disso, sabe? Porque eu gosto muito de acompanhar vlog de pessoas, rotina, dia a dia, e isso foi o que me inspirou também a vir aqui trazer para vocês conteúdos que eu só trazia lá no Instagram, aqui no YouTube. Então, a nossa história, às vezes a gente segue uma pessoa. Eu, por exemplo, ontem eu tava vendo o vídeo de uma menina. Ai, Márcia, para de se preocupar com o tempo do vídeo. Fala o que tá no teu coração. E quem quiser ouvir, vai ouvir. E quem não quiser ouvir, não vai ouvir. E tá tudo bem. Desabafo. Ontem eu tava vendo o vídeo de uma menina que tem um canal no YouTube. Ela criou esse canal e ela é dona de casa. E ela posta a rotina dela, limpando a casinha dela, cuidando do filho dela, cuidando da família. E ela se questionou muito se ela deveria ali mostrar a vida dela ou não. Como todo mundo que começa um canal, cheio de receio, de medo de ser julgado, de expor a vida, né? Mas aquilo me inspirou tanto, ver a rotina dela. Não, nem a rotina, eu olhei o primeiro vídeo que ela fez lá no canal do YouTube dela. E o primeiro vídeo foi uma coisa mais natural, falando, dava pra ver que ela tava nervosa, mas que aquilo me inspirou tanto, a coragem dessa pessoa de estar ali, enfrentando os seus medos, me inspirou tanto. E é isso, ela só mostrou ela, a carinha dela, contando a história dela, só isso. E isso já inspirou muito. As pessoas querem verdade, as pessoas querem pessoas que falem de coração, que inspirem outras, sabe? E tu não precisa achar que precisa ter algo muito especial para vir aqui falar, ou para trabalhar com marketing digital, ou para ter um Instagram. Não precisa. Tu, a tua naturalidade, a tua autenticidade, o teu jeitinho. Ai, um passarinho lindo ali na árvore. O teu jeitinho simples de ser vai inspirar outras pessoas e tu nem vai ficar sabendo que inspirou e que fez diferença na vida delas. Para não me prolongar, o que eu tinha para falar sobre essa tal da persistência dos sonhos, dos projetos, é isso. E resumindo de uma forma bem compiladinha, acredita no que tem dentro de ti, acredita no teu sonho, não desiste e não entrega o teu sonho na mão de outras pessoas. Teu marido, tua mãe, teu pai não vão acreditar no que tu tem dentro de ti. Nem tu, porque nem tu tá vendo, mas tu sente que dentro de ti tem algo, tem um projeto, tem uma missão, tem alguma coisa. Segue isso e continua, e persiste,
e faz, e corre atrás, e deixa todos esses medos de lado e se trabalha e olha para dentro para perceber o que está te impedindo e te incomodando e segue e persiste, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das pedrinhas que vão surgir no caminho. Tudo que a gente quer fazer na vida é um caminho, e o caminho não é reto, não é sair do ponto A e ir para o ponto B, não. Vai ter muita curva nesse caminho, vai ter muita voltinha, vai ter muito problema, muita pedrinha que tu vai ter que tirar do teu caminho. A gente precisa parar com essa ideia de pensar que a gente vai fazer uma coisa e vai seguir e daqui a 2 dias vai estar tudo pronto e vai dar certo. Não vai. O mundo digital nos trouxe a ideia de que tudo é num piscar de olhos, mas nem tudo é. E muitas vezes a gente vai precisar de tempo, dedicação e muita persistência para poder fazer os nossos projetos e os nossos sonhos darem certo. Ainda mais aquilo que não se vê e que nem se tem clareza sobre. Persiste, caminha, anda, que o caminho vai se fazer e vai acontecendo. Ai, que coisa boa falar o que tá dentro da gente. E é isso que eu quero fazer cada vez mais vezes. E antes de me despedir de vocês, peço que vocês, se ainda não são inscritos, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, comentem aqui embaixo, por favor, comentem aqui, porque eu preciso saber o que vocês estão achando, quais são os insights que vocês tiveram, se fez sentido o que eu falei, se a forma como eu trouxe esse conteúdo foi bacana para vocês, para que eu saiba se tá fazendo sentido e se eu continuo, né, se tá agregando na vida de vocês. É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.